programa Trade Tour vai trazer para você uma boa entrevista com o nosso querido CEO da ABB, o empresário e também bartender premiadíssimo, nosso querido Paulo Avelino Jacovos. Ele vai nos contar as novidades, vai também contar a sua trajetória como grande empresário e também premiadíssimo bartender, e vai falar sobre workshop lá no Pub 1966. Vamos ter também a Nutri Marci Santos falando sobre restrições alimentares na viagem. É muito bom. E o Indicator, nós trouxemos a Pindamonhangaba, aquela maravilhosa cidade histórica aqui no interior de São Paulo. Eu sou Cássia Penza e aqui é o programa Trade Tour Negócios do Turismo. Fica comigo e vamos conferir juntos hoje, programa Trade Tour para você. Oi Paulo, muito obrigada pela sua vinda aqui no nosso programa para falar um pouco para a gente a respeito da sua trajetória, do seu trabalho tão maravilhoso, né? E à frente do Pub 1966 e com todas as suas premiações. Paulo, como começou essa sua paixão pelos coquetéis nessa alquimia etílica? Conta pra gente como começou toda essa história. Cássia, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no programa Trade Tour, na Vitrine Gourmet, tá? E falando com o seu público aí. E como você perguntou, como eu iniciei a minha carreira, aliás, é uma história bem longa, né? São 38 anos trabalhando nessa atividade de hotelaria, de bares, de restaurantes, não? Foi quase que uma coincidência, tá? Eu ainda muito novo, fui fazer um curso de garçom no Senac, no restaurante escola em Maringá, no interior do Paraná, tá? E chegando lá para fazer o curso, na realidade ninguém queria ir para o bar, eu era o único que me voluntaria para ir para o bar. Naquela época eu fazia caipirinha e Alexandre, e no momento que eu estava lá no bar, eu estava sempre lendo, olhando os rótulos das garrafas, tentando sempre aprender um pouco mais, né? E aí foi essa paixão pelo bar e dei continuidade. Depois eu fui trabalhar no melhor hotel da cidade, o Hotel Devi, né? Conheci um grande bartender, Daniel Borcati, que me ensinou todas as técnicas da coquetelaria. Apesar de eu nunca ter feito curso na Associação Brasileira de Bartenders, o Daniel fez curso na Associação Brasileira de Bartenders com os melhores professores da época e eu aprendi muito com ele. E daí foi me apaixonando cada vez mais, estudando mais, me dedicando às competições, né? E ao longo aí desses 38 anos de carreira, eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro 6 vezes e disputar 4 campeonatos mundiais nesse período. Um em 1990 na Cidade do México, em 94 em Pescione, na Itália, para jovens bartenders. Em 2001, a felicidade de representar o Brasil no Rio de Janeiro, quando o Campeonato Mundial foi realizado aqui no Brasil, o único Campeonato Mundial realizado aqui no Brasil até hoje, de coquetelaria. E agora em 2016 em Tóquio, no Japão, que foi meu último Campeonato Mundial. Tá? Então, nessas indas e vindas, eu deixei o bar, eu fui para a gerência de alimentos e bebidas em hotelaria e nos últimos 16 anos que eu trabalhei em hotelaria, eu fui gerente geral. Né? E hoje voltei a fazer o que eu mais gosto, montando aqui o 1966 Pub, que é atender o público e fazer coquetelaria. Fala pra gente a respeito da grande importância de ter no empreendimento um bartender, um profissional que trabalha com essa especificação
para que agregue melhor a equipe e que desenvolva esse trabalho maravilhoso? A importância do bartender é muito grande na cadeia turística, não? Porque a gente diz que o bartender é o embaixador de um hotel, de um restaurante, não? As pessoas se socializam ao redor de uma mesa de bar ou de uma mesa de jantar, e a mesa de jantar nunca vai faltar bebida, nem que seja água, né? Então o bartender é aquele camarada que faz com que as pessoas se sintam em casa, se sintam à vontade. Ele é um grande conhecedor de bebidas, ele é um gentleman, é um cavalheiro, então ele sugere bebidas, a harmonização de coquetéis e bebidas diversas com o cliente pede, né? Além de ter sempre um bom papo e um grande conhecedor de cultura geral, política, da área dele, que é coquetelaria e serviço, enfim. Então o bartender é um profissional importantíssimo nessa cadeia de entretenimento, de bares, restaurantes, danceterias, enfim, festas particulares, casamentos, 15 anos, né? Tudo isso faz parte desse currículo do bartender. Sobre a administração da ABB, na realidade, há pouco tempo atrás eu assumi a administração da ABB, né? Como toda associação tem altos e baixos, a ABB vai completar agora no dia 25 de novembro desse ano 52 anos de fundação, tá? Então há 7 anos atrás, 6 ou 7 anos atrás, eu junto com o presidente Chiquinho, né, pegamos a associação à beira da falência, com muitos problemas administrativos, financeiros e mesmo de credibilidade, tá? E eu assumi um compromisso com ele que nós resgataríamos a associação, né? Então foi aí que eu comecei a administrar a ABB, como você diz aí, eu me tornei o CEO da ABB, né? E graças ao esforço de todos, do conselho, da diretoria executiva, a gente agora praticamente conseguiu resgatar a associação com muito trabalho, com muita dedicação de todos, né? Que é uma coisa muito importante para continuar essa formação profissional. A ABB é a escola mais antiga de coquetelaria do Brasil, é a única que dá diploma internacional, ela é associada à IBA, International Bartenders Association, né? E o diploma da ABB é válido nos 63 países que são associados à IBA. Então, a maior parte dos bartenders que hoje trabalham profissionalmente no Brasil ou são oriundos de cursos da ABB ou aprenderam, como foi o meu caso, com alguém que fez um curso na ABB. Então a gente segue as técnicas de coquetelaria internacional clássicas, né? A nossa escola é uma escola de formação clássica, né? O bartender que depois quer fazer o freestyle, que é aquele malabares no bar, ou quer mesmo fazer mixologia, então ele procura outros cursos para formação. A gente faz aquela base de formação profissional que é fundamental para qualquer bartender, né? Ou seja, conhecimento de bar, administração de bar, coquetelaria internacional, equipamentos, utensílios, criação de coquetéis clássicos, enfim, que é a essência. O clássico nunca vai desaparecer, tá? Paulo, você que já atravessou vários oceanos, milhas e milhas, e trouxe vários prêmios aqui para o Brasil, qual que foi o seu prêmio que você teve assim um gostinho mais especial? Qual foi o de melhor conquista? Em relação a todas as competições que eu participei, eu tenho inúmeras premiações, e claro que os 4 mundiais que eu participei são muito importantes, os 6 campeonatos nacionais que eu ganhei são muito importantes, né? Mas eu não tenho só um prêmio importante, eu tenho 2 prêmios que eu destaco muito. O primeiro é o Campeonato Pan-Americano de 2002, né? Quando eu fui campeão desse torneio, era o 3º torneio que estava realizando, e recebi um prêmio do Santiago Policastro Petit, que é o autor dos 10 mandamentos do bartender, né? Então, para mim foi uma honra ser campeão pan-americano, apesar de no Japão eu ter chegado em 4º lugar, né? Esse Campeonato Pan-Americano de 2002 é um dos prêmios mais importantes. E outro prêmio importante que eu tenho foi o último campeonato nacional que eu ganhei em 2015. Eu já estava afastado aí das competições há 14 anos praticamente, voltei e ganhei o campeonato.
E esse campeonato foi importante porque na realidade eu só voltei a competir porque o meu filho mais novo nunca tinha me visto competir, né? Quando eu parei de competir ele tinha lá os seus 2 ou 3 anos, então ele não me lembra das competições. Então eu voltei só para homenageá-lo, para ele me ver competindo, né? Nem com a intenção de ganhar, nem nada. No final eu acabei sendo campeão de novo, né? Mais uma vez campeão absoluto, e indo disputar o Mundial em Tóquio, que foi muito importante também, tá? O Pub 1966 está promovendo agora um workshop. Conta pra gente quais são as pessoas que podem participar desse momento tão fantástico que vai ter você sob a batuta desse workshop maravilhoso. Quem pode participar e como? Aqui no Pub 66, a nossa finalidade é ensinar as pessoas a beber coquetéis. E a nossa especialidade são os coquetéis, né? Tanto que a gente tem bebidas do mundo inteiro, uma prateleira muito vasta aqui, e o cardápio tem mais de 50 coquetéis, né? A maior parte clássicos e algumas releituras. Então assim, nós começamos aí a trabalhar essa questão dos workshops para as pessoas aprenderem um pouco mais sobre coquetelaria no balcão do bar, os clientes mesmo, e os destilados que a gente usa para coquetéis. Nós fizemos há cerca de 2 meses atrás um workshop só de gin, né, tratando de gin, degustação de gins e depois alguns coquetéis à base de gin harmonizados com algumas comidinhas que a gente prepara. E agora nós estamos lançando um segundo workshop, como você está vendo aqui, só whiskies americanos. As pessoas conhecem o whisky americano como o Jack Daniels, que é o mais famoso deles. Mas a gente tem 3 tipos de whisky americano. A gente tem o Jack Daniels, que é um Tennessee Sour Mash, né, que usa um processo um pouco diferente do outro whisky mais famoso dos Estados Unidos, que é o Bourbon, né? O Jack Daniels ele é filtrado em carvão de maple, né? E os Bourbons comuns, que também são feitos de milho, do milho 51% de milho, não sofre essa filtração, então dá uma diferença bastante grande. Além disso, a gente ainda tem o whisky de centeio, que não é feito de milho, é feito na sua maioria de centeio, que já tem uma característica diferente, mais seco, em boca e tudo mais. Então, a ideia desse workshop é justamente introduzir as pessoas ao mundo dos whiskies americanos. Até a grafia é diferente. O americano não escreve whisky com Y só, ele escreve whisky com EY no final, diferente dos escoceses, né? E os whiskies são totalmente diferentes dos Scotch whiskies, né? Então, essa é a principal finalidade. É feito por um grupo pequeno de pessoas. Nesse dia o bar é fechado e a gente atende no máximo 6 clientes no balcão do bar. Nós damos uma pequena aula, depois é enviada uma apostila para o cliente daquilo tudo que a gente falou. Fazemos a degustação de 4 ou 5 destilados para eles saberem a diferença entre um e outro, e depois a gente finaliza com 3 coquetéis. Nesse caso a gente vai fazer um Old Fashioned muito tradicional, né, como diz, da velha moda ou da velha guarda, um Whisky Sour, né, e vamos finalizar depois com o Grande Manhattan, que é feito com whisky de centeio e não com bourbon, como a maior parte das pessoas conhece, né? Qual que é o recadinho que você pode deixar aqui pra gente, para os profissionais que estão nos assistindo e para aqueles que ainda não conhecem esse grande universo da coquetelaria? Qual o seu recado? O que é que você pode deixar aqui para eles de dica importante? Eu queria aqui então deixar um recado para todos que estão nos vendo aí através dos canais fechados e mesmo do YouTube, né? E coquetelaria é um grande prazer, né? É um prazer para quem serve e é um prazer também para quem consome, né? E o bar é um lugar onde você acaba fazendo muita amizade, principalmente no balcão do bar, né? A gente faz muito com os amigos. Eu voltei para atrás do balcão do bar não tem 2 anos, porque eu abri o bar no meio de uma pandemia, né? E talvez eu já fiz mais amigos aqui nesses 2 anos com pandemia do que eu tinha feito nos últimos 18 anos que eu fiquei, 15, 18 anos que eu fiquei como gerente geral. Porque daí o seu contato é bastante indireto com o cliente, aqui não, é direto mesmo. Então você pergunta os gostos dele, cria um drink especial para ele. Eu não tenho drinks autorais, eu gosto de ser o autor de drinks para as pessoas, né? Então eu pergunto o que ela gosta e tento criar um drink no gosto dele. E aos profissionais que gostam da coquetelaria,
eu digo, estudem e se dediquem, porque assim, a coquetelaria é um mundo infinito, o mundo das bebidas é um mundo infinito, tá? E quanto mais você estuda, quanto mais você faz, mais você aprende. Eu costumo utilizar uma frase aqui para os meus alunos, quando a gente está formando eles, na escola da BB aqui, que uma frase do Sócrates que resume tudo isso, né? Em coquetelaria só sei que nada sei, né? Então a gente nunca sabe nada em coquetelaria, nós estamos sempre aprendendo, né? E, enfim, gostaria aqui de agradecer mais uma vez ao programa Trade Tour, a Vitrine Gourmet, essa oportunidade que você sempre oferece aqui para mim, para a BB, agora por 1966 Pub, daí aos seus telespectadores, dizer que nós estamos abertos aqui, é um bar que fica aqui na Grande São Paulo, fica na rua Tapajós 298, aqui em Guarulhos. Abrimos só de quarta a sábado a partir das 19 horas, e esse bar tem uma peculiaridade, né? A gente fecha o bar com exclusividade para festas, né? Mas fechamos sem cobrar pelo espaço, né? Cobramos apenas pelo consumo. Então, quem quer fazer seu aniversário, encontro de amigos, festa de empresa, né? O 66 está aberto para isso tudo, como a BB, que fica aqui junto com 1966. Aliás, eu montei o bar para ser um bar escola, né? Da ABB. Venham fazer o curso da BB aqui, que é um grande curso. Particularmente, eu digo como curso de coquetelaria clássica, o melhor curso que nós temos no Brasil, que segue aí as normas da International Bartenders Association. Então, muito obrigado a todos, santé para vocês, saúde para todos. Até a próxima. Paulo, olha, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso Trade Tour como um especial entrevistado, né, como empresário, como mestre, e falar, né, para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, e aqui na televisão e também lá no YouTube. Muito obrigada, tá, pela sua participação. Quero te agradecer imensamente pela sua sempre participação calorosa no Vitrine Gourmet, e eu te desejo muito mais sorte, muito mais sucesso para esse grande profissional, para essa grande pessoa que você é, um ser humano fantástico. E parabéns e também santé! Hoje estamos iniciando aqui no Trade Tour o quadro de alimentação e comportamento saudável, o Em Bom Estado, que vai falar sobre nutrição, vai falar sobre comportamento, vai falar também de alimentos e serviços para você ter em sua viagem e no seu dia a dia uma boa alimentação saudável e com comportamentos muito interessantes. Nas companhias aéreas e em hotéis, são servidas e solicitadas anteriormente refeições para bebês, refeições para crianças, para diabéticos, kosher, são os pratos que seguem princípios da tradição judaica, pratos sem adição de sal, pratos vegetarianos, sem glúten, o halal, refeições elaboradas para seguir os princípios muçulmanos e o sem lactose, e são muitos outros as variedades de restrições e que nós precisamos estar atentos à viagem com todas essas restrições. Ela é Marci Santos, nutricionista e esportista também. Ela fala como ninguém do que entende e nos dá dicas assim maravilhosas. Faz muito sucesso na internet. E eu a trouxe aqui para falar para a gente, para mim e para você, dicas importantíssimas para a nossa viagem e também para o nosso dia a dia. Tudo bem, Marci? Muito obrigada, viu, por você ter vindo aqui
compartilhar com a gente todos esses saberes e esse maravilhoso universo saudável. Diz uma coisa pra gente, você acredita que é um grande desafio viajar hoje com restrições alimentares? Oi, Cássia. Primeiramente, gostaria muito de agradecer aqui o convite para participar deste quadro, né? É um quadro que acredito que vai levar muitas informações úteis para os viajantes aí, os amantes da viagem, ter uma alimentação mais equilibrada e mais saudável e não passar perrengue nas viagens, né? E respondendo a sua pergunta, sim, as pessoas, né, que têm intolerâncias ou alergias alimentares, elas sofrem um pouquinho mais nessas escolhas dos restaurantes, das pousadas, porque muitos hotéis e pousadas, eles oferecem essas refeições, né? E muitas das vezes eles não estão preparados com esses alimentos. Porém, desde o ano de 2019 para cá, como essa procura vem crescendo muito, então na maioria dos restaurantes eles já oferecem opções, por exemplo, veganas, opções lac-free, gluten-free, então não está assim tão menos inacessível como estava há 5 anos atrás. Mas essas pessoas têm dificuldades, por exemplo, quando sentam ao restaurante, né, numa viagem, e escolher ali e ter a certeza de fato que não tem os alergênicos, né? Não tem aqueles alimentos alergênicos ali, elas têm que ter certeza que não tem. E muitas das vezes os garçons também não são informados dessa retirada desses alimentos. Aí sim, acredito que essa seja uma dificuldade muito grande para essas pessoas. Quais são os cuidados que uma pessoa com restrição alimentar deve ter? Deve ter esse cuidado, deve ter esse olhar especial na viagem? O que ela precisa estar atenta? Os cuidados, né, para quem tem restrição alimentar, seria realmente observar bem esse cardápio e ter a certeza de que ele não tem os alimentos alergênicos, né, para ela ou para ele. Realmente perguntar para o garçom, perguntar para o chefe dessa cozinha se realmente não tem. E também um cuidado muito importante é ler a lista de ingredientes na hora de comprar algum alimento, né? Você vai ler aquela lista de ingredientes e vai ver de fato que se não tem os alergênicos que você não pode consumir naquele momento ou naquele período, para que de fato a pessoa não passe mal. Então, observar bem e perguntar, caso necessário, se realmente não tem os alimentos alergênicos ali. E, lógico, não consumir, né? Porque senão vai passar mal e tudo mais, vai precisar, às vezes, ir para o hospital. Então, não é interessante para uma viagem, para quem está de férias, principalmente. Também é trabalho e, enfim, vai acabar atrapalhando muito aí essa viagem, né? Importante, relevante, a pessoa que tem essa restrição alimentar viajar com seu próprio farnel? Sim, eu já até falei na primeira pergunta, né, sobre o farnel, que nada mais é do que levar alguns alimentos seus de casa. Se a sua alimentação, por exemplo, a intolerância, na verdade, realmente ela é muito severa, é muito importante que você leve os seus lanches, principalmente intermediários. Os lanches intermediários é uma questão muito complicada, tanto para quem tem alergias alimentares, tanto para quem está fazendo uma reeducação alimentar, para quem está diminuindo calorias aí, para quem quer emagrecer. Então, acredito que por experiência própria e por experiências com muitos clientes também, levar os lanches intermediários, onde tem uma dificuldade muito grande de comprar, seria o ideal para você não passar mal e não acabar comendo alguma coisa achando que não tem ali o ingrediente alergênico e, na verdade, ter e você passar mal. Porque, pensa comigo, você encontrar um almoço hoje em dia, um jantar, uma refeição de almoço e jantar em restaurantes é bem fácil. Esses alimentos que não tenham ingredientes alergênicos, né? É muito mais fácil. Agora, os lanches realmente é mais difícil, onde muitos lanches aqui no Brasil, principalmente, eles contêm glúten. Então, para quem tem intolerância a glúten, é muito difícil. Então, por exemplo, levar a sua fruta desidratada de casa, como eu já falei, a sua barrinha, né, de proteína, de aveia, o que seja,
é muito mais interessante, que seja mais fácil, menos dor de cabeça para você e menos preocupação de você passar mal nas suas viagens. Então, levar de fato algumas refeições para que quando você chegue lá, você já tenha isso pelo menos para 2, 3 dias, dependendo da quantidade de dias que você for ficar nessa viagem. E também listar tudo direitinho ali e levar no bolso. Um papel bem acessível mesmo, não precisa um caderno, nada de uma agenda, não. Mas listar os principais alimentos que você tem alergia e mostrar para o garçom no ato da sua escolha. Tá bom? Espero que essas estratégias te ajudem de verdade. Participação de hoje. E espero você no próximo programa Trade Tour. Muito obrigada. Imagina, Cássia, eu que agradeço o teu convite aí pra gente formar esse quadro, pra ajudar muito e muito mais pessoas. Esse foi só o começo, gente. Eu tô gostando muito, gostei muito de gravar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Um beijão. Espero que você tenha gostado do programa de hoje e caso você queira rever esse ou algum outro programa, vai na nossa playlist do programa lá no canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência.